A gente usou banheiro seco associado à produção de composto por 12 anos. Escolhemos um sistema simples, barato, portátil e de fácil construção. A gente vai adotar esse mesmo modelo aqui. Com a nossa experiência, podemos te dizer quais são os 4 principais fatos sobre o uso de banheiro seco. Vem com a gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Roça. E se a gente faz, você faz. Banheiro seco deve ser simples. Um banheiro seco não precisa ser complicado. Longe disso. Adotamos um modelo minimalista, apenas um balde e um assento feito de madeira. Mais nada. O projeto de construção da nossa casa lá em Rio Branco já previa a existência de um banheiro. O que a gente fez foi eliminar o vaso sanitário tradicional, esse que usa água, e usar um com material orgânico, rico em carbono. O balde serve de recipiente e o assento faz a coisa toda ficar mais bonita e agradável. Claro que há modelos de banheiro seco muito mais elaborados, mas a gente considera esses modelos mais complicados desnecessários. E pode acreditar na gente. A complexidade de um banheiro seco em nada vai ajudar em melhorar a sua eficiência, facilidade de uso e manutenção. Banheiro seco não dá cheiro. Muita gente confunde banheiro seco com aquelas privadas escavadas, muito comuns antigamente na roça, as famosas casinhas. Banheiro seco não é isso. E se o material de cobertura que você utiliza for bem escolhido, ele não vai dar cheiro. A ideia é cobrir bem, mas sem exagero, aquilo que você coloca no vaso sanitário do banheiro seco. Esse material de cobertura deve ser rico em carbono, fino e úmido. Por muito tempo a gente usou serragem como material de cobertura, o pessoal também chama de pó de serra. Posteriormente a gente começou a utilizar esterco bovino curtido. Nos dois casos nunca houve cheiro de latrina em nossa casa. Mas olha só, o nosso banheiro seco ficava dentro de casa. Imagina se ele produzisse cheiro. Acho que não ia ser nada legal. Se você tem um material de cobertura bom, se você maneja corretamente o banheiro seco, você não precisa utilizar nenhum tipo de dessecante, como cal, por exemplo. Se você tem ou conhece quem tem gatos em apartamento, você sabe que cobrir funciona. Banheiro seco não dá trabalho. Banheiro seco, independente do modelo, requer manutenção. No modelo que a gente adota, frequentemente a gente tem que esvaziar o balde que a gente utiliza como vaso sanitário. Mas isso não gasta 10 minutos do teu tempo. Mas olha que interessante. Quando você aperta o botão da descarga ou puxa a cordinha, alguém já fez ou está fazendo esse trabalho para você. Foi montado todo um sistema de recebimento de dejetos, como por exemplo, fossas sépticas. Isso leva tempo e gasto de dinheiro. Nada disso é necessário quando você adota um banheiro seco. Uma das coisas mais fantásticas do uso de banheiro seco é a possibilidade de associar ele à produção de composto. É esse sistema que a gente adotava em Rio Branco, vai adotar aqui em Santa Catarina e é ele que a gente recomenda. O uso de um banheiro seco associado à produção de composto faz o banheiro seco ser ambientalmente amigável e seguro. O material rico em carbono, por exemplo palha, é colocado na composteira, juntamente com material rico em nitrogênio, que vem, por exemplo, do banheiro seco. Se você utilizar serragem ou esterco curtido, o uso de palha na composteira é desnecessário, a não ser que você queira cobrir para deixar tudo com uma cara mais bonita, mas mesmo na composteira, banheiro seco não dá cheiro algum. O que você precisa garantir na compostagem para que todo o processo de decomposição aconteça rapidamente é a adição de uma quantidade razoável de nitrogênio. Restos de cozinha cumprem essa função de adicionar nitrogênio à compostagem. O processo de compostagem, sem revolvimento, sem mistério, produz calor suficiente para pasteurizar o composto, que deve ser deixado em repouso por 1 ano. O tempo de repouso mais o calor produzido garante a produção de um composto seguro para uso, por exemplo, em hortas. Você não precisa torcer o nariz para isso. A água que muitas pessoas bebem, aqueles que moram em cidades, recebe esgoto cru e precisa passar por um tratamento para se tornar potável. A adição de nitrogênio
A compostagem nos leva a um outro fato com relação ao banheiro seco. Não é preciso separar a urina. Separar a urina das fezes em um banheiro seco só dá trabalho. A urina umedece o material de cobertura e ainda adiciona nitrogênio e fósforo a ele. O nitrogênio ajuda a acelerar o processo de decomposição. A gente reforça a ideia de associar um banheiro seco à produção de composto. Isso só traz benefícios e ajuda no manejo dos resíduos do banheiro seco, sem nenhum estresse. O composto produzido pode ser utilizado, por exemplo, na adubação de fruteiras e mesmo para a construção de canteiros, em hortas. A gente, frequentemente em Rio Branco, usava o composto para a construção de canteiros. Não havia nenhuma adição de terra a esse canteiro. A gente produzia quase 1 tonelada de composto por ano e a maior parte dele era utilizada na construção desses canteiros. E novamente, pode acreditar, esse composto não tem cheiro nenhum. Quando pronto, ele vai ter cheiro de terra. Ele é seguro e, se bem manejado, não dá cheiro algum. Um composto encharcado pode dar cheiro, mas é o cheiro normal de qualquer material em decomposição. O processo de decomposição não acontece na ausência de umidade. Mas em lugares que chovem demais é importante você colocar uma cobertura nas câmaras de compostagem, porque senão o excesso de água vai atrapalhar a decomposição. E aí sim vai ter cheiro. Em condições normais, sem excesso de chuva, a própria temperatura atingida pelo composto faz com que boa parte da água evapore. E nunca vai ter problemas de excesso de água. Em algumas situações, quando há seca excessiva, você tem que inclusive adicionar alguma água para acelerar ou não interromper o processo de decomposição. Mas eu vou reforçar. Se na câmara de compostagem houver excesso de água, vai aparecer cheiro de matéria orgânica sendo decomposta. No modelo de banheiro seco que a gente adota, a gente não impermeabiliza o fundo das câmaras de compostagem. Os baldes que a gente usa como depósito, evidentemente, tem um fundo impermeável e eles podem, inclusive, ser utilizados como câmaras de compostagem, não tem nenhum problema. Alguns perguntam quanto tempo um balde cheio pode ficar esperando até ser esvaziado. Isso vai depender de algumas situações. Do número de baldes que você tem, imagina que você tem apenas um. Encheu, vai ter que esvaziar e utilizar novamente, sem descanso. Quanto mais baldes você tem, maior vai ser o tempo de espera entre o primeiro que encheu e o último. Por exemplo, a gente já chegou a utilizar 9 baldes. Do tempo de enchimento do primeiro até o esvaziamento do último, houve períodos que se passaram até 4 meses. Outro fator que influencia no tempo de espera dos baldes é o número de pessoas que utilizam o banheiro seco. Uma família com 2 pessoas em situação normal enche um balde de 18 litros em 7, 9 dias. Mais pessoas, menos dias. O tamanho do balde também vai influenciar, claro. Baldes maiores levam mais tempo para ser enchidos do que baldes menores. A gente inicialmente adotava um balde com 9 litros e posteriormente passou a adotar um balde de 18 litros. Um banheiro seco deve ser um sistema de saneamento simples, prático, barato e ambientalmente amigável. Ideal para você adotar aí no teu terreno.